E nós faremos a leitura de Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Você que nos acompanha através da internet pode ler a sua Bíblia também e preste atenção neste recado de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gostaria de refletir com você sobre o seguinte tema: de rabiscos a poemas, pela misericórdia e pela graça de Deus. De rabiscos a poemas, pela misericórdia e pela graça de Deus. É sobre isso que esse texto fala. Nós estamos estudando nas quintas-feiras aqui na igreja a carta aos Efésios. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque alguns não podem participar e eu gostaria de que vocês fossem participantes desta graça maravilhosa que nós encontramos neste texto, que nos instrui, nos ensina, nos inspira e nos encoraja. Quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu às igrejas da Galácia, e especialmente a igreja de Éfeso. E especialmente falando à igreja de Éfeso, quando o apóstolo Paulo se dirige a uma igreja dentro de uma cidade, que é uma cidade importante na Ásia Menor, e especialmente esta cidade, que está lá já bem próximo dos limites com a Macedônia, era o grande porto onde desembarcava tudo que vinha da Europa, né, que naquela época tinha outro nome, tinha o nome de Macedônia. Tudo que vinha de lá desembarcava em Éfeso. Éfeso tinha um canal que conduzia, a cidade era um pouco afastada do mar, mas havia um grande canal por onde esses barcos entravam, e lá, quando eles atracavam, os grandes exércitos, os políticos, as pessoas importantes que vinham da Itália, que vinham de Roma, desembarcavam ali, os artistas, os banqueiros, a riqueza, a troca de moedas, o câmbio, o intercâmbio de produtos, acontecia tudo no porto de Éfeso, e Éfeso é uma cidade importantíssima. As principais religiões estavam lá, os principais cultos estavam lá, os principais eventos culturais e artísticos aconteciam em Éfeso, e uma vez que lá existiam essa multiplicidade de cultura, de religião e também de negócios, uma vez que isso tudo acontecia lá, a igreja que estava em Éfeso era uma igreja que sofria constantemente a tentação de se moldar ou de absorver aquelas outras religiões, o que nós chamamos hoje em dia de sincretismo. E a tentação era porque os cultos eram famosos, os ídolos eram famosos, a cultura chamava isso e pedia isso das pessoas, e muitas vezes as pessoas se viam entusiasmadas com as religiões que eles conheciam ali, religiões que vinham da Europa, que vinham do mundo ocidental para o mundo oriental. Especialmente no que diz respeito à fé cristã, isso é um grande problema. Porque a palavra de Deus e a fé cristã, ela é absolutamente exclusivista. Uma vez que nós cremos que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, uma vez que nós ouvimos o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não cabe absolutamente nenhum acréscimo. Não cabe, não pode acontecer nenhum tipo de sincretismo. Por causa disso, Paulo escreve a essa igreja,
mostrando àqueles crentes a obra completa de Deus. Ele fala sobre Deus e ele fala sobre como a igreja deve responder a esta obra de Deus. Especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo está fazendo o seguinte: no capítulo 1 ele mostra a obra de Deus realizada por completo. O que o Pai fez, o que o Filho fez e que o Espírito Santo fez e faz na vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. No capítulo 2, ele mostra a mesma obra, mas não segundo o ponto de vista, a ótica de Deus, olhando do céu para a terra. Agora ele fala a respeito da obra de Deus completa, mas olhando do ponto de vista do homem. E ele vai mostrar o mesmo que ele mostrou no capítulo 1, mostrando a vida do homem no passado, no presente e no futuro. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que o Senhor fará pela vida do homem. E aí que nós podemos encontrar essa figura interessante. A figura do rabisco e a figura do poema, e eu vou explicar isso para vocês. Não antes de contar uma história de um teólogo chamado Ironside. Ironside era um grande professor de teologia do século passado, e um dia, no final já do século 20, Ironside, saindo de uma das suas aulas, ele entrou no metrô, e quando ele entrou no metrô, logo veio um vidente e procurou e falou para ele: olha, eu tenho algo para mostrar para você. Eu sei como torná-lo um homem rico, eu posso revelar coisas para você. Ele disse: eu também posso revelar coisas para você. Eu carrego no meu bolso um livro que fala a respeito do passado de todas as pessoas, que fala a respeito do presente de todas as pessoas e que fala a respeito do futuro de todas as pessoas. E antes de você me revelar o futuro, ele já me revelou. Mas eu quero fazer uma coisa com você. Sem te cobrar nada, eu quero falar do teu passado, eu quero falar do teu presente e eu quero falar do seu futuro. E então o professor Ironside abriu Efésios capítulo 2 e começou a falar para ela. Os 3 primeiros versículos dizem respeito ao seu passado. Você estava morto, você estava vivendo segundo os delitos e pecados, e ele explicou: isso significa que você não conhecia Deus, você não sabia nada sobre Deus, e você vivia absolutamente escrava da opinião, que era a opinião formatada num coração pecaminoso, que é o seu, ou daquela que estava formatada no coração pecaminoso das outras pessoas, ou da cultura do seu tempo. E você vive escravizado a respeito dessas coisas desde quando você nasceu, como eu também vivi, escravo do pecado. Mas eu quero te falar a respeito do presente. No presente, Deus me salvou, Deus enviou o seu Filho, Ele morreu por mim, e hoje, aqui, no século 20, eu fui chamado pelo Senhor, Ele restaurou a minha vida, Ele me regenerou, Ele levou o meu nome à presença de Deus, e Ele está sentado à destra de Deus, me representando, porque eu estou com Ele lá, e um dia eu chegarei lá também. E imediatamente, então, quero falar sobre o seu futuro, e a vidente falou: pare, não quero mais ouvir nenhuma das suas palavras. Ele falou: não, eu quero te revelar o seu futuro. Se você crer no que Deus fez no seu passado, no que Ele está fazendo por você hoje, eu posso dizer exatamente o que vai acontecer no seu futuro. E então aquela vidente as lágrimas começaram a escorrer nos olhos dela, e ele falou a respeito do futuro, mostrando: Deus te fez para ser um poema, feitura dele, e andar segundo as suas boas obras, e é assim que você andará, se você crer nele hoje. Essa é a história de Efésios 2. É a história do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E então vamos lá, a história começa falando sobre o passado. E o que eu preciso entender sobre o meu passado? Eu preciso entender a respeito do meu passado, é que meu passado transformou a minha vida, ou a minha vida em todo o meu passado não passa de um grande rabisco. Sabe quando você está tentando fazer uma redação, quando você está tentando fazer um desenho, quando você está tentando fazer um projeto arquitetônico e você começa a rabiscar e logo alguma coisa dá errado, você pega o papel e faz o que com o papel? Puxa lá, dá aquela amassada e arremessa para o cesto de lixo. Essa é a melhor imagem para retratar o que é o nosso passado. Se nós formos olhar retroativamente para a nossa vida antes de Cristo, veja o que existia, senão um monte de traços e um monte de rabiscos.
Talvez você que está aqui nessa noite ainda não tenha rendido a sua vida inteiramente a Jesus. Você pode falar um pouco sobre o seu passado, e é bem provável que você na sua mente tenha uma série de situações, uma série de fatos, uma série de acontecimentos na sua vida, a respeito dos quais você se envergonha, a respeito de coisas que não deram certo, a respeito de tentativas malfadadas, coisas que se você pudesse, você simplesmente faria como uma folha de papel, você amassaria e você jogaria no lixo. Poucos de nós poderiam dizer a respeito do seu passado alguma coisa boa, exceto somente aqueles que foram transformados e regenerados por Cristo Jesus. Todos os homens sem Deus, segundo diz o apóstolo Paulo, todos pecaram. E todos estão mortos. O exemplo que eu fiz com as crianças aqui para demonstrar isso, é o exemplo da vida de cada um de nós. Nós todos estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, é isso que Paulo diz. E não era brincadeira do morto-vivo. É morte mesmo. E morte o que é? Desde lá do princípio, quando os nossos pais caíram, morte é o afastamento de Deus. Quando os nossos pais, Adão e Eva, quando eles pecaram e eles foram expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus, eles passaram a viver longe da face de Deus. Quando eles estavam no Éden, eles tinham um encontro diário com o Senhor. Deus vinha na viração do dia e passava um tempo com eles. Quando eles pecaram, o pecado faz separação entre nós e Deus, e eles foram afastados de Deus. E a não ser que a partir daí Deus tome a iniciativa de vir ao nosso encontro, o homem por si só, ele não toma a iniciativa de ir atrás de Deus. Nenhum homem vai atrás de Deus se Deus não for atrás dele primeiro. E o homem vivendo longe de Deus, ele se mete em muitos tropeços, em muitos enganos, e ele vai fazer da vida dele um verdadeiro rabisco. Não faz sentido. Não tem eficiência, não tem progresso, não tem uma razão de ser, não tem beleza. Muito pelo contrário, a vida é feia longe de Deus. Basta que você dê uma olhada naquilo que a nossa cultura, a cultura do nosso tempo, transviada, desviada de Deus, olhe para o que ela produz e encontre alguma beleza. Não há beleza fora de Deus. Quando alguns repentes de beleza surgem no coração do homem, é porque Deus de alguma maneira interfere e o inspira para que isso aconteça. Mas o homem sem Deus perde a noção do que é belo, e ele pega coisas feias e chama de belas. Ele pega coisas corretas e chama coisas incorretas e chama de correta. E pega as coisas corretas e chamam de incorretas. Ele pega o bem e chama de mal, e ele pega o mal e ele chama de bem, porque o homem sem Deus, ele desviado do caminho, ele é absolutamente louco, enganado. Ele acha que ele é sábio, mas ele nada mais é do que um louco. E é isso que a palavra de Deus diz. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos. Ele diz que nós éramos desobedientes. Por quê? Porque nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Nós fazíamos aquilo que a cultura mandava. Sabe quando você diz para o seu filho, filho, você não vai na festa hoje? Ele diz, mas pai, todo mundo vai. Ou você diz, filho, você não vai fazer isso. Ele diz, pai, todo mundo faz. Isso é andar segundo o curso deste mundo. Paulo diz, vocês faziam o que todo mundo fazia, nós fazíamos o que todo mundo fazia, nós éramos desobedientes, nós andávamos segundo o curso desse mundo, isso é uma marca de desobediência. Ele diz que nós andávamos conforme o príncipe da potestade do ar. Paulo ele ainda não vai chamar aqui no capítulo 2 Satanás de Satanás, mas ele chama Satanás de o príncipe da potestade do ar. Esse negócio faz um sentido tremendo, eu queria abrir um parênteses para falar sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, engana-se quem pensa que Satanás está embaixo dos seus pés, enfiado em um inferno cheio de fogo lá embaixo, e crucificando e alfinetando e furando as pessoas que estão lá em tormento neste inferno. Engana-se quem tem essa visão, que é uma visão extraída da cultura do século I, mistura de romanismo com pensamento e mitologia grega. Engana-se quem pensa assim. Paulo está dizendo, Satanás está aqui, ó, nesse ar que nós respiramos. Ele está aqui nesse ambiente. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ou seja, ele está operando aqui. Ele está olhando para o que você está olhando. Ele está calculando o que você está querendo. Ele está lendo a sua mente. Não porque ele tem o poder, porque só Deus tem o poder. Mas ele conhece a sua face. Ele é especialista em homem. E ele não precisa olhar lá dentro para saber o que você está pensando. Ele olha nos teus olhos. Ele olha para o seu semblante. Ele olha para os seus traços, para os seus comportamentos. E ele imediatamente sabe o que você quer. É por isso que a gente normalmente fala assim, nossa, mas olha,
Eu estava tentando me concentrar na pregação, estava tentando adorar a Deus e parece que o diabo passou uma tentação lá e eu... Parece não, ele sabe, ele age, ele é o príncipe da potestade do ar. Significa que por onde você está andando, quando você está sozinho no seu carro, quando você vira para o lado, quando você olha para algum lugar, seja lá para o que for, Satanás está de olho no que você está vendo. Quando você diz uma coisa, nem que seja sozinho no seu banheiro, ele é o príncipe da potestade do ar. Tem muita gente que, querendo demonstrar espiritualidade, discernimento espiritual, diz, olha, tem um vaso lá que está possesso pelo demônio, o demônio está na piscina, o demônio está na parede, Essa é a coisa mais ridícula que você pode ouvir, sabe por quê? O diabo não está trancado dentro de um vidro, nem dentro de uma piscina, nem uma parede, nem num banco. O diabo é o príncipe da potestade do ar. A coisa é muito pior do que você imagina. Você está achando que a piscina que está endemoniada? Não é. O diabo, ele está no ar. Ele sente o que você sente, ele respira o que você respira, ele vê o que você vê. Por isso que Pedro diz que ele está ao nosso derredor, nos rodeando, querendo nos tragar. E Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos mortos, nós éramos desobedientes, nós andávamos segundo a cultura do nosso tempo, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, aquilo que Satanás insinuava através de circunstâncias, pensamentos, pessoas, palavras, nós fazíamos. Mas não só isso, ele diz que nós éramos depravados. É isso que ele vai dizer, se você observar a parte B do versículo 3, ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se você observar os dois primeiros versículos, ele está falando de vós. Quando chega no versículo 3 e da metade para frente, ele coloca todo mundo. Porque ele está se dirigindo a judeus e ele está se dirigindo a gentios. E ele se inclui no meio e diz, olha, nós todos não passamos de merecedores da ira de Deus por causa das nossas depravações. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. E por isso, todos nós, além de mortos, desobedientes, depravados, também éramos condenados. Condenados. Porque Deus tem uma vasta lei que nos assolapa, que nos achata, porque somos pecadores. E essa lei de Deus não permite transgressão. Se você tenta fugir pela direita, existe uma lei do lado de cá que diz, você não está honrando o seu pai. Mas se você honra o seu pai e sua mãe, você acha que você está fazendo isso, mas você então pensa, agora eu tenho uma saída, mas você vira para a direita, mas você está adulterando. Talvez não fisicamente, mas com os seus pensamentos. Aí você pensa, não, mas essas duas coisas eu acerto, mas talvez você não está adorando a Deus como deveria adorar. Mas você diz, mas essas três coisas eu acerto, mas você está cobiçando o que não é seu. Ah, mas essa coisa aí também eu acerto, mas você está usando a sua língua para fazer fofoca e para mentir. E aí chega uma hora que você fala assim, eu não tenho para onde escapar. E só existe uma saída, e essa saída é fora de você. Ela vem do alto ao seu encontro, porque você não pode coisa alguma. A lei, aliás, ela serve para isso, para mostrar que nós não temos saída. Então, a respeito do nosso passado, Paulo diz, nós estávamos mortos, nós éramos desobedientes, nós estávamos numa condição de depravação e nós todos fomos condenados. Não há escapatória. No seu passado não há saída. O nosso passado não passa de um rabisco. Nada que se aproveita está lá. Só serve para ser amassado e jogado no lixo. Mas aí Paulo passa a falar a partir do versículo 4 a respeito do nosso presente, mostrando que a obra de Deus ela foi feita em sua imensa e infinita graça para nos redimir do nosso passado. E para nos redimir do nosso passado, ele começa aí com uma interjeição dizendo assim, mas, uma interjeição adversativa dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida. Ou seja, a obra de Deus em nosso favor é a obra de alguém que foi lá na lata de lixo e pegou aquele rabisco amassado, jogado no balde, pegou aquilo de volta, começou a desamassar, começou a abrir, passou um ferro para limpar aquilo e começou a corrigir as letras. Pegou o rabisco do nosso passado
pegou o rascunho da nossa vida, pegou os traços errados, os traços errantes e perdidos do nosso passado, e Ele começou a nos ajudar. Conta-se a história que um mestre do xadrez estava caminhando em um museu de arte quando ele descobriu uma obra intitulada Checkmate. E nessa obra estava o retrato de um homem jogando xadrez, com uma figura ampliada que representava Satanás como seu oponente. E nessa figura, então, este homem estava colocado de um lado no tabuleiro e de outro do lado estava essa figura de Satanás. E a ideia presumível da imagem é que não há nenhum tipo de saída. Você perdeu. E então aquele homem que era um especialista de xadrez, um professor de xadrez, ficou olhando horas aquela imagem ali. E num dado momento, no meio do museu, ele gritou: espera! Ainda há um movimento que pode ser feito. E esse retrato é o retrato perfeito da obra do Senhor Jesus em nosso favor. Estávamos completamente perdidos. Cheque. Nós recebemos um cheque. E então, num dado momento, quando nós não enxergávamos mais saída para a nossa vida, e talvez essa seja a sua realidade hoje, quando você pensa que não há mais saída, aparece o Senhor Jesus, e Paulo descreve isso com esse mas existe ainda um último movimento. E esse foi o movimento que o Senhor Jesus fez. É o movimento da cruz, é o movimento do Filho de Deus vindo a esse mundo para se entregar e entregar a sua vida pela nossa vida. É um movimento redentivo, é um movimento transformador, é um movimento de salvação operado por Cristo, para que eu e você tivéssemos esperança. É o movimento daquele que coloca a mão no lixo para tirar-nos de lá. É o movimento daquele que se faz impuro para nos tornar puros. É o movimento daquele que se faz maldito para que nós sejamos benditos. Esse é o movimento de Jesus, essa é a obra da redenção. E Paulo diz a respeito do nosso presente: nós fomos salvos, nós estávamos mortos, mas Cristo veio e Ele nos deu vida. E essa salvação, ela foi causada pelo grande amor de Deus por mim e por você. O versículo 4 diz que o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus não fez algo por nós porque Ele foi obrigado. Deus não fez algo por nós porque Ele estava cumprindo um script. Deus não fez algo por nós porque simplesmente Ele é Deus e tem a obrigação de fazer. Não, Ele fez por nós porque Ele nos amou. Infelizmente, muitos de nós nos relacionamos com Deus como um ser distante, como um ser religioso, como um ídolo que precisa ser adorado, porque Ele teimosamente insiste nisso. Mas Deus não é assim. Deus é pessoal, portanto Ele me conhece individualmente, particularmente. Deus, Ele é presente, Ele tem um relacionamento constante comigo agora. Ele não é o Deus do passado, Ele é o Deus que está presente na minha e na sua vida hoje. Esse Deus é um Deus de amor. As afeições estão presentes dentro desta fé. Não é uma fé distante, não é um Deus segundo o pensamento deísta, um Deus que criou o mundo, deu corda e foi embora. Não, este é um Deus que está aqui. O seu Filho Jesus, o seu Santo Espírito está aqui nessa noite. Ele conhece o que você está pensando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe das nossas necessidades e Ele é um Deus presente. E como é um Deus presente, Ele está atuando na minha vida hoje. Ele cuida do meu coração, Ele cuida da minha alma, Ele me tirou de um abismo de pecado, Ele me tirou da morte, Ele colocou vida no meu coração por causa desse grande amor. As afeições dEle estão manifestas na minha vida e pela minha vida. Você não precisa desconfiar de Deus e nem sentir medo dEle. Você precisa confiar no grande amor com o qual Ele te amou, com o qual Ele nos amou. A salvação não é para que você se torne um troféu de Deus, mas a salvação é para que você tenha vida. O propósito da salvação é vivificar a sua alma, é vivificar o seu coração, é colocar vida onde antes só havia morte. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, Ele nos deu a segunda chance. Ele nos deu a oportunidade de vibrar, Ele nos deu a oportunidade de exultar. Tem muita gente que não vive. Infelizmente, até alguns cristãos que não vivem. A história do estar morto nos delitos e pecados é retratada no cinema de uma forma muito interessante, que é a figura do zumbi. É assim que é o homem sem Deus.
Ele é um homem sem vida. Ele simplesmente anda, mas ele não tem vida. É um morto que não foi enterrado, é um morto que não está preso no caixão, mas está morto. Jesus morreu e se entregou por nós, e no presente, Ele coloca vida no nosso coração. Mas quando você olha para o lado e começa a perceber que você está vivendo como um zumbi, você está precisando de Jesus. Pastor, eu sou um zumbi, eu sou pré-programado, eu acordo, vou trabalhar na segunda-feira, volto, como, volto a trabalhar, no dia do pagamento eu recebo, pago minhas contas, volto para o trabalho, não tem alegria, não tem entusiasmo, não tem sentido, não tem nada, só tem canseiro, só tem enfado. Você é um zumbi. Você precisa de vida. Você precisa de vida. Jesus Cristo é vida. Lembra que Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que você tenha vida e você tenha uma vida nova. Portanto, a fé em Cristo Jesus e o Deus presente na minha vida me tira do estado de morte e me põe numa situação de vida. E vida é vida, vida não é morte, vida não é a caminhada de um zumbi. Vida tem a ver com entusiasmo, tem a ver com alegria, tem a ver com confiança, tem a ver com esperança, tem a ver com saber para onde você está indo, tem a ver com confiança no amor de Deus, saber do que Deus fez por mim, saber da obra dele, saber do cuidado dele, saber da bondade dele pela minha vida. Isso me põe para frente, isso me põe de joelho, isso me põe de pé, isso me faz andar. E Jesus veio para nos dar vida, e é isso que Ele nos dá hoje. Cada vez que nós tomamos desta mesa, comemos do pão e bebemos do cálice, nós somos alimentados. Esse santo alimento dá entusiasmo, dá alegria para o nosso coração, nos ajuda a enfrentar os gigantes que estão do lado de fora da nossa vida. Essa obra é a obra de Cristo. Se você está cansado, sobrecarregado e não aguenta a vida, você precisa dessa vida. E Cristo faz isso por você hoje. Ele não vai fazer isso por você amanhã, Ele faz isso hoje. É o Deus presente. Esta é a obra de Deus aqui e agora. É a obra de Deus presente. Paulo está falando do agora. E no agora, Ele nos deu vida por causa da sua misericórdia, do seu amor. Ele não fez isso de acordo com os meus méritos. Ele me deu isso de graça. Graça é um favor imerecido. Graça é um favor que recebe aquelas pessoas que merecem uma dura penalidade, que merecem um castigo, e ao invés de receberem o que merecem, elas recebem o que elas não merecem, que é o favor e a bondade de Deus. E o Senhor Jesus, que não merecia castigo, recebeu em nosso lugar o castigo que era nosso e pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ou seja, o Senhor nos concede essas coisas, e talvez você pergunte assim, mas pastor, quanto custa isso? Para você não custa nada, para mim não custou nada, para qualquer homem que crer não vai custar nada, porque Cristo já pagou. Mas pastor, e se alguma coisa acontecer amanhã comigo? Veja que o apóstolo Paulo deixa claro que esta obra é completa. Se você observar no versículo 5, e estando nós mortos, os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É óbvio que ele não está falando só de ressurreição espiritual, como eu citei para vocês desde o início. Agora ele está falando a respeito de coisas futuras, como se elas fossem passadas. E eu gosto muito quando isso acontece na Bíblia, porque sempre há uma verdade muito especial quando estas expressões aparecem na Bíblia. Ele está dizendo que o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes com Cristo. Ele está dizendo o seguinte: quando Cristo ascendeu aos céus, Ele levou o seu nome, o meu nome que Ele salvou com o seu sangue lá na cruz, e nos levou diante do trono da graça de Deus. Assentou à direita de Deus com os nossos nomes em suas mãos, e Ele nos garante que o dia em que os nossos olhos se fecharem aqui, quando nós morrermos aqui, nós ressuscitaremos e nós iremos também à presença de Deus. E onde Cristo está, à direita de Deus Pai, nós estaremos, porque Ele nos fez cordeiros com Ele. E a certeza de Paulo é tão grande que isso vai acontecer, que ele já descreve isso como uma coisa que já aconteceu. É chamado isso de passado profético, ou seja, algo que ainda vai acontecer, mas ele tem tanta certeza que ele diz: Ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestes. Ou seja, não é simplesmente uma certeza e uma esperança sobre o futuro, é a convicção de que nós
já estamos lá. Porque Cristo fez isso. O que Deus fez no meu presente? Deus me tirou da lata de lixo, me tirou de uma vida errante, me tirou da morte, me tirou da desobediência, me tirou da condenação, me tirou de uma vida depravada, e Ele simplesmente me redimiu e me levou à presença de Deus. E é lá que é o seu lugar. Não é num bar, não é numa boate, não é em algum lugar por aí torrando o pouco dinheiro que você consegue ganhar, não é se afundando na bebida, não é se afundando na comida, não é se afundando no sexo, não é se afundando na droga. O seu lugar é na presença de Deus. E você deve crer na obra do Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode te tirar de uma vida pregressa e te dar vida e te fazer assentar à direita do Todo-Poderoso Deus. Por fim, Paulo fala sobre o nosso futuro. A partir do versículo 7, ele vai dizer: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está dizendo, e agora o que eu vou fazer com vocês é usá-los como testemunho para mostrar ao mundo a minha graça, o meu favor, o meu amor, a minha bondade, a minha grande salvação. E é isso que o Senhor tem feito com a vida de cristãos ao longo dos séculos. O Senhor usa a vida dos cristãos de um século para mostrar ao século próximo aquilo que Deus faz na vida daqueles que creem nele. Como Deus tira pessoas de uma vida errante e transforma essas pessoas num verdadeiro hino, num verdadeiro poema, a glória e a graça de Deus. Você já imaginou? Ele começa dizendo que no passado nós estávamos mortos, desobedientes, depravados e condenados. Deus pega tudo isso daí, lava com o sangue do seu Filho e nos transforma em um poema que conta a glória, a graça e a misericórdia de Deus. Alguns dias atrás eu estava aconselhando uma pessoa que está numa situação grave e eu disse para ela o seguinte: um dia, você pode pegar todo esse teu passado, toda essa sua história e colocar nas páginas de um livro. E você vai poder escrever lá que Deus pegou toda essa tragédia para transformar num hino à glória dele. E você pode inspirar a vida de muitas outras pessoas. Se você confiar, se você crer e se você descansar no amor de Cristo Jesus. Ele redime a sua história. Não tem história torta que o Senhor Jesus não possa endireitar. Não tem uma vida cheia de fragmentos, destruída pelo tempo, pelo pecado e pelo diabo, que Jesus não possa recuperar, que Jesus não possa transformar numa obra de arte para Ele. Ele disse lá em Isaías 55, quando o povo, depois de ter passado 70 anos na Babilônia, sofrendo, sendo maltratados, sendo humilhados, perdendo tudo que eles tinham, quando o Senhor se dirige a eles através de Isaías, o Senhor diz: vocês voltarão. Um dia vocês voltarão e vocês voltarão cantando, os montes baterão palma, tudo vai rejubilar na presença de Deus, e tudo isso que aconteceu com vocês não passará de um memorial levantado, construído à glória de Deus, que vai mostrar pelos séculos e pelos séculos tudo que Deus fez na vida de vocês. Isso significa que todos os tropeços, todos os acontecimentos da nossa vida não passam de objetos, de matéria-prima que Deus está usando na construção de um hino de louvor à sua glória. Deus é o único capaz de pegar o meu passado, redimi-lo, transformá-lo numa obra de arte. E a gente sabe o que é isso. Você já deve ter visto aqueles móveis lindos que as pessoas estão fazendo hoje. Eu amo madeira, amo essas coisas de madeira. E aquelas madeiras que durante muitos anos foram dormentes para os trilhos dos trens. Depois esses trilhos foram inutilizados. Essa madeira ficou lá enterrada no meio de pedras. E passou terra, passou mato, passou 1 milhão de coisas. Um dia alguém vai lá e pega um dormente desse e começa a lixar e começa a trabalhar. E de repente isso se transforma num móvel, diga-se de passagem, caríssimo, que você vai pagar uma fortuna por ele. O que Deus faz conosco é mais ou menos isso. Ele nos tira do lugar onde nós estávamos enterrados nos nossos pecados, mortos,
e Ele nos levanta, e Ele nos dá vida. Esses são os caminhos de Deus. Você é chamado por Deus para ser um poema. Deus não quer que você seja um rabisco. Por isso Ele te trouxe aqui. Porque Ele quer fazer de você um poema. De rabiscos a poema, pela graça e pela misericórdia de Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. É isso que Deus faz. E então deixa eu concluir dizendo o seguinte: se hoje você chegou aqui esmagadinho, sabe aquele pedacinho de papel amassadinho, você fala assim: pastor, eu não sei por que essas últimas coisas aconteceram na minha vida. Problema de relacionamento, problema profissional, decepção com os outros, mas a pior de todas que é a decepção com a gente mesmo. Talvez você chegou aqui cansado de, como a gente diz por aí, dar murro em ponta de faca. Talvez você chegou aqui completamente desanimado e desiludido quanto ao seu presente por causa do seu passado e você nem consegue pensar no futuro. Então nessa noite o Senhor manda dizer a você: eu sou especialista em transformar rabiscos em poema. E você não tem que pagar nada por isso. Você só precisa crer e confiar na graça, no amor, na misericórdia do Senhor pela sua vida. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de um novo momento para a sua vida. Se você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, hoje o Senhor está falando com você. Não perca esta oportunidade. Reconheça que você precisa dele, que sem ele você está morto. Reconheça que apesar dos caminhos dele serem misteriosos, os caminhos de Deus trouxeram você aqui, agora, para que o Senhor pudesse fazer da sua vida um poema. E se você já caminha com o Senhor há muitos anos, mas hoje você está cansado, sobrecarregado e com um monte de coisa que você gostaria de apagar do seu passado, hoje eu gostaria de convidar você a orar com confiança diante do Senhor e pedir: Senhor, eu preciso que a minha vida deixe de ser um rabisco. Eu não aguento mais ser um rabisco. Não aguento mais fazer tentativas errantes nos negócios, nos relacionamentos, nas amizades, na minha família, com meus filhos, nos estudos. Eu não aguento mais fazer rascunho de vida e nunca viver de verdade. Eu preciso de vida, Senhor. Eu convido você a fazer essa oração, para que a gente possa começar realmente uma vida nova. E algumas vezes na nossa vida a gente precisa fazer esse momento. A gente precisa confiar. E a confiança não pode ser em você mesmo. A confiança precisa ser em Deus, na graça e na misericórdia do Senhor.